Vamos lá então, estamos começando um novo projeto aqui. Vamos comentar agora isso, começa com nervosismo, que é a primeira vez. Vamos começar um novo projeto, vou começar de novo aqui, que é a lição da Escola Sabatina Jovem, é isso aí, de 2021, segundo trimestre, é isso aí. Estamos aí no projeto Fortes e vamos estar com vocês aí toda semana comentando a lição da Escola Sabatina. Eu sou Kevin Schock e estou aqui com os meus amigos, grandes amigos, Ednei e o Reinaldo. Então se apresentem aí para o pessoal conhecer vocês, de onde vocês são e o que vocês fazem hoje. Fala Kevin, Reinaldo, beleza? Alegria estar com vocês aqui reunidos para esse bate-papo super maneiro do Projeto Fortes. E, cara, eu nasci em São Paulo, sou paulistano. Aqui pertinho. Mas eu me criei em Presidente Prudente, interior do estado. Foi ali que eu vivi a maior parte da minha vida. Atualmente eu sou pastor aqui em Sorocaba, no distrito do Cerrado. 6 igrejas compõem nossa geografia. Inclusive, nossa galera com certeza está sintonizada com a gente aqui no nosso podcast assistindo, ou melhor, ouvindo, né? Ou pelo YouTube assistindo também, pode né? Ser então, também, quer dizer, tudo válido. Só Deus sabe aí, mas vai ter algumas Ou vão dizer para mim que estão ouvindo, pelo menos para me agradar, né? E aí eu vou ficar feliz, né? E é isso. E aí, tamo junto nessa. Fechou. E o Quinaldo, conhecido como Reinaldo aí. É isso aí. Que bom a gente estar junto aqui, vai ser uma experiência muito grande, né? E a nossa juventude vai usufruir desse nosso bate-papo. Eu sou recém-chegado aqui na associação, estou trabalhando em Piracicaba. Ali a gente pira, a gente transpira e a gente se inspira. E temos uma geografia ali de 6 igrejas. O Espaço Novo Tempo Piracicaba está sendo muito legal viver essa nova fase da minha vida aqui com vocês. Estou vindo do Espírito Santo, mas na verdade sou lá do Rio de Janeiro. Olha aí. Olha o sotaque, já dá pra ver o sotaque dele, né? Que é do Cidade Rio. maravilhosa. Onde você nasceu? No Rio mesmo? É, isso aí. Na capital. Capital. Você ia muito pra praia? Rapaz, olha, eu sou suburbano, né? Então a praia ficava um pouquinho mais distante, mas em vez em quando a gente ia. Há um engano, né? Que todo carioca, ele tá na praia, né? Ele trabalha, ele vai pra igreja e às vezes torce pelo campeão brasileiro. Ixi, nem vamos falar disso aí. Muda disso. Mas tá certo. Eu sou Kevin, já falei pra vocês, eu sou peruano, nasci em Lima. Eu vim morar aqui no Brasil. Muito gusto aí conhecer a todos vocês. Eu morei aí no Brasil, vim morar com 10 anos e hoje, atualmente, eu estou em Itu, na grande cidade de Itu aí. Eu cuido de 7 igrejas aí, eu sei que o pessoal tá ouvindo. E um abraço aí pros jovens de Itu aí. Um grande abraço, por favor, compartilhem aí pro pessoal, né? Por favor, hein? Por favor, vocês ouviram. Pra ter mais alcance aí, vai bombar esse podcast. Por favor, compartilhe. Eu tenho certeza aí. Vamos pra lição, então? Muito bom. Cara, Vamos a lição tá fera, viu? Eu dei uma olhada aqui nessa primeira semana, show de bola. Isso, a lição vai falar sobre aliança. Exatamente. Né? É verdade, então vamos fazer uma oração. É importante pedir a presença do Espírito Santo para que esteja conosco aí. Você talvez está andando aí, dirigindo no carro, está ouvindo aí deitado, não sei. Mas este momento é especial para clamar o Espírito Santo para que esteja conosco. Vamos fazer uma oração. Se você está dirigindo, lógico, não feche os seus olhos, por favor. Senão você vai fechar para o resto da tua vida. Mas vamos então pedir o Espírito Santo aqui conosco. Vamos orar. Legal. Querido Deus, que o Senhor possa estar com a gente neste momento, que vamos estudar um tema muito importante, que é sobre a aliança, sobre o nosso relacionamento contigo, que o Senhor possa fazer com que este podcast possa alcançar muitas pessoas. Amém. É isso que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Uma coisa relevante, né, é que o formato da lição, né, tá bem convidativo, né, e parabéns aí à liderança que se preocupou em trazer um conteúdo com uma cara nova para a juventude, valorizando essa turma bacana aí, que são os nossos jovens. Verdade. Inclusive, a juventude nossa que nos ouve aí, se você não tem a sua lição ainda, não tem desculpa, boa. Né, galera? Tem lição na internet, tem aplicativo, tem a lição física, né? A boa e velha lição física, aquela que nunca falha. Então, galera, menos de um lanche, você compra a sua lição para todo um trimestre e tá, assim, com conteúdo maravilhoso, um novo formato, a cara do jovem. Eu acho que vale a pena
fazer esse investimento para a sua vida espiritual. É Isso, e eu acho que é importante você fazer assinatura também. Eu acho que isso é o melhor, É né? o maná. É o maná. Tem que fazer assinatura. Faz assinatura, maná, cada dia, Pastor Genival agradece. cada hora, cada momento estudar a Bíblia, né? E quem inventou esse negócio de maná aí, ó. um cara aí, né? Não é? Sangue, tá na Um abraço aí linhagem. pra A meu linhagem pai em que tá- choque. Meu pai que tá ouvindo esse podcast Ele tá aí. tomando um choque Tô de tomando um alegria. choque de alegria. Então, um abraço aí pra minha família que tá assistindo, minha mãe, minha esposa e minha irmã aí que está na Bahia. Vamos lá! Vamos então pro estudo. Vai falar sobre aliança, né? É isso aí. Aliança. Tem um acréscimo. Cada lição tem um QR Code. É isso que fala, pastor? É isso aí, Isso aí. QR Falei Code. certo. Falou. E ali você vai ver os comentários a mais que tem todo Gráficos, dia. comentários. Gráficos, comentários. Então, participa. Vamos entrar junto neste momento de estudo. Pastor, posso chamar de Quinaldo? É engraçado. Beleza. O mais A engraçado forra vem por é a aí, juventude nos ouvindo e sabendo que somos todos pastores, né, cara? E a gente assim, não, mas aqui- pintando e bordando aqui, né? Não, mas o podcast é isso, né? Inclusive o nosso presidente, um abraço. Um abraço pro presidente. Ô, meu presidente. Não, mas assim, acho que a gente tem que estar perto do pessoal, né? A gente Com tem que estar certeza, como se com estivesse do certeza. lado, conversando, sentado numa lanchonete, né? Exatamente, Conversando, né? exatamente. Tudo Conversando. vegetariano. Tudo. Então vamos lá pra lição agora? Vamos lá. Tomando um suco, né? Nada de refrigerante, Isso um aí. suco verde e tudo mais. Vamos lá. Aliança. O que é aliança? O que a lição quer falar? Acho que é uma introdução essa primeira semana para poder entender o que é aliança e como a gente pode entender melhor esse tema. A lição, todas as semanas elas vão começar com uma tirinha, né? Achei muito legal isso daí. É verdade que teve umas aí que eu não fiquei boiando, mas parabéns aí aos Obrigado pela desenhistas, né? sinceridade. Mas é o seguinte, aliança eterna, né? A gente está começando assim, uma coisa que dura para sempre, uma coisa que não tem início nem tem fim. E é bacana a gente ver isso partindo de Deus, que Deus, na sua infinita misericórdia, na sua infinita sabedoria, Ele, quando criou a gente, Ele se preocupou em criar alguma coisa que pudesse nos alcançar em qualquer circunstância, que estivesse presente na nossa vida todo o tempo. Então, eu vejo isso quando eu escuto sobre aliança, né? A gente, talvez você aí, né, primeira vez que você escuta esse nome, aliança, né? É um compromisso, né? Uma aliança que você coloca no dedo e tal. E Deus toma a iniciativa de fazer um compromisso com a gente, um compromisso eterno. É isso que a gente vai ver essa semana aí nesse bate-papo. Eu acho que muitas pessoas têm medo de aliança, né? Tem medo de compromisso. Talvez tem jovens aí que estão nos assistindo, tem medo de casar. Não, Exatamente. será que é para sempre com a pessoa? Não. Mas eu acho que quando a lição fala de aliança, é de um compromisso com alguém que não é imperfeito, é perfeito, que é Deus, né? Então, o nosso relacionamento com Ele é com alguém que é perfeito. E nós, que somos falhos, mas que de alguma forma podemos nos aproximar de Deus. E eu quero já entender como começa essa aliança, pastor Ednei. Onde começa, como começa? Muito bem. Um ponto importante, Kevin, nós falamos aqui da aliança, né, do compromisso, e normalmente falar em aliança remete muito a casamento, né? E se você for ver, na verdade, na Bíblia, a metáfora principal que Deus usa para falar da sua relação com o povo dele é de um casamento, né? Nós temos aí bem vívido o exemplo, né, de que a igreja é a noiva de Cristo, né? O povo de Israel, por várias ocasiões pelos profetas, Deus ele chama, né, de a sua esposa, sua legítima esposa, sua amada, né? Então a ideia é justamente essa, um compromisso que o Senhor faz. E uma coisa bacana, né? Quando eu olho para a minha aliança, por exemplo, que eu estou usando aqui, e vocês também estão aí com as suas respectivas alianças, nós temos um nome dentro dela. E quando eu pego a minha aliança e eu olho aqui agora para ela, eu vejo aqui tem. Carolina. Tem o nome aí da sua? Tem. Só Muito que bom. você percebeu aí que a aliança do Rapaz, Quinaldo ali cabe o nome poderoso, dele, hein? da esposa, dos filhos, dos netos, da terceira, esse quarta aí geração. É quase o dedo inteiro, hein? É um arganel. Rapaz, essa aí, a tua vale... É poderoso isso aí, hein? Poderoso. E olha, interessante, quer dizer, eu olho o nome Carolina nessa aliança e eu sei de uma coisa, eu pertenço a alguém.
Eu não sou alguém solto na vida que é de qualquer um, como eu dizia uma antiga canção aí, secular, né? Eu sou de todo mundo é meu também. Não é bem assim a verdade, né? Eu sou de uma pessoa e essa pessoa é minha também, porque ela também carrega essa marca, essa aliança em suas mãos, né? E na vida espiritual o sentido é o mesmo. Nós pertencemos a alguém. Nós não somos frutos do acaso, não somos obras do acaso também, não somos um acidente do universo, como alguns propõem aí afora. Mas somos planejados, somos criados por um Deus e pertencemos a esse Deus. E tudo começa, sendo bem redundante, no começo de tudo, Gênesis, né? A origem, inclusive tem uma tal de novela Gênesis passando por aí, né? Misericórdia. Misericórdia. Mas o começo é o Gênesis da Bíblia, não daquela coisinha que passa lá na Record. Mas o começo é na Bíblia ali, no livro de Gênesis, onde Deus ele faz um pacto com o primeiro homem, com Adão. Né? E é a partir dessa aliança com Adão que a gente começa a perceber, né, os desdobramentos desse compromisso com Deus ao longo da história. E a aliança com Adão, ela serve como um protótipo, se você for analisar, para tudo que vem depois. Né? Porque o compromisso é, se você for fiel, se você for obediente, você vai ter a vida. Mas no dia em que você pisar na bola e você desobedecer, você quebrar o pacto da aliança, cujo símbolo era aquela árvore, né, do conhecimento do bem e do mal, então você está fora. Você perde. Né? Você não vai mais usufruir das bênçãos da aliança, mas você vai cair nas maldições da aliança. E é curioso isso, nós vamos ver ao longo da nossa discussão, né, que tem a aliança, ela tem os dois lados da moeda. Ela tem as bênçãos e ela também tem a maldição. Sim, e eu acho que é interessante saber, pastor Reinaldo, se a aliança começou depois do pecado, ele já tinha, antes do pecado, já tinha uma aliança com Deus. Será que isso continuou depois do pecado? A geração que veio continuou com essa aliança? Como é que funciona? Acho que a lição comenta um pouquinho sobre isso. Então, a lição, ela fala de um compromisso que Deus estabeleceu de amor, né, com Adão e Eva. No 6º dia, quando Adão e Eva eles acordam para a vida, eles percebem que tudo aquilo que Deus havia criado tinha uma relação direta com eles, para a existência deles, para a felicidade deles. Eles estavam ali. Em dado momento, né, Deus ele se aproxima de Adão e Eva e diz para eles que está acontecendo um conflito e eles deveriam observar muito bem aquilo que Deus iria falar agora. E aí Deus diz, né, se vocês quebrarem esse compromisso, essa aliança que a gente tem de amor, de relacionamento, certamente vocês vão morrer. Isso é uma coisa que me chama muita atenção, porque eu fico imaginando Adão e Eva tentando entender aquilo que Deus estava dizendo para eles ali naquele momento. Certamente a gente vai morrer, mas o que é morte, né? O que era morte num plano eterno, na experiência de Adão e Eva? E Deus, com muito amor, com muito carinho, falou assim, olha, talvez você não consiga entender o absoluto dessa minha declaração, mas entendam que é para a gente continuar junto, para sempre, firmando um compromisso desse amor. Infelizmente, Adão e Eva preferem fazer a vontade deles. A aliança foi quebrada, porque ali, naquele momento, estava implícito tudo aquilo que Deus queria, tudo aquilo que Deus é, todos os princípios, todas as verdades, todas as normas, tudo aquilo que Deus queria para eles foi quebrado pela vontade e satisfação pessoal. A promessa de Deus, ela tinha que ser cumprida. Certamente eles morreriam. E aí? A coisa aconteceu, eles morreram? Não. Deus providenciou um substituto para Adão e Eva. Aí começa o desdobrar da aliança, que Deus sempre tomando a iniciativa. Não sei se vocês já ouviram, claro que já ouviram, que Deus é o Deus da segunda chance. Deus não é o Deus de segunda chance, não. Deus é o Deus da chance, porque Ele não quer perder a chance de viver conosco. Muito bom. Eternamente. Conforme ele diz, a aliança eterna. Ele quer para sempre isso, ele persegue a gente, ele insiste com a gente, ele dá mais uma oportunidade e vai dando, e vai dando, e vai dando. A aliança é o tema central da Bíblia, a iniciativa de Deus amando a gente. Eu acho legal que nessa aliança, quem toma iniciativa sempre é Deus. Sempre.
Sempre é Deus. Então não tem como eu chegar, não, mas eu que fiz alguma coisa para receber isso, eu que tomei essa atitude. Não, sempre, toda iniciativa, se não fosse iniciativa de Deus, nós não teríamos como fazer aliança. Então é a iniciativa dele e nós apenas aceitamos essa iniciativa que Deus tem. Foi no começo, quando Adão e Eva, eles pecaram, Deus foi atrás. Eles que poderiam já falar, Deus me desculpe. Não, mas Deus foi atrás, buscou. E ao longo da história da Bíblia, Deus foi atrás do seu povo. E aí tem uma coisa interessante para a gente poder entender. A lição fala que é aliança eterna. Só que aí Adão e Eva quebraram a aliança. Então como é que fica isso? Se era eterna e eles quebraram, como é que então continua essa aliança? Uma coisa interessante, Kevin, que eu também puxando um gancho daquilo que você acabou de falar, da iniciativa de Deus, né, de fazer aliança, existe uma certa tendência no meio evangélico, em algumas vertentes, né, do mundo evangélico, na verdade, de fazer uma diferenciação do Antigo e Novo Testamento. Né? Aliás, até para a nossa juventude, né, as palavras testamento, como nós temos na Bíblia aí, Antigo e Novo Testamento, tem a ver com aliança. É a antiga aliança, ou a velha aliança, e a nova aliança em Cristo Jesus. Mas há uma tendência, como eu falei, de separar esses dois testamentos, dizendo que na primeira aliança a salvação é pela obra, pelo desempenho humano, e depois na nova aliança em Cristo que a salvação é pela graça. Quando na verdade você vê que desde o princípio, na primeira aliança, ela que é o protótipo, né, a sombra da nova aliança, a salvação ela é sempre pela graça. Por quê? Você falou exatamente a verdade. Deus ele faz a aliança. Agora, é curioso você perceber que essa aliança não é feita com base no desempenho da pessoa com quem ele faz a aliança. Você perguntou, e aí, a partir de Adão, como é que fica? Nós temos o caso de Noé, né? Ali no momento do dilúvio, certo? Gênesis 6 e 7 vem falando justamente, né, sobre esse episódio da história em que Deus ele se arrependeu de ter criado a humanidade, porque o seu coração tornou-se continuamente voltado para o mal, diz ali Gênesis 6. E agora, em meio ao caos de um planeta corrompido, né, um planeta que Deus está decidido a pôr um fim através da inundação, do dilúvio, Deus ele achou graça em um homem, Noé. A Bíblia até menciona que Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Era o melhor de todos. O melhor que havia, né? O melhor desempenho. Pô, mas espera aí, pastor, então tá certo aí, o Noé foi pelas obras. Mas na verdade, se você for analisar a forma com a qual o texto apresenta, né, a graça que Deus encontra em Noé precede aquilo que o autor diz de Noé. Então, Noé não era justo e íntegro e foi por isso que Deus teve graça por ele. Mas a graça precedeu a vida de Noé. E Deus ele faz uma aliança com Noé, mesmo ele não merecendo. Prova disso é que nós vamos ver que anos mais tarde, após o dilúvio, né, tem aquele episódio bem trágico da vida de Noé, em que ele acabou se embebedando, né, ele se embriagou com vinho e deu aquele vexame na frente da sua família. É um homem perfeito. E todos os homens depois de Noé, você vê o caso de Abraão, por exemplo, e os demais patriarcas, todos eles com base na graça. Um exemplo muito claro para nós aqui pensarmos um pouco, Jacó e Esaú. O livro de Romanos diz que os dois gêmeos eram nem nascidos ainda, não é mesmo? Quando Deus, ele já de antemão avisou a Rebeca, a mãe dos dois, que um deles era o escolhido, que no caso era Jacó, para que ele perpetuasse aquela aliança, né, de onde viria mais tarde a nação israelita. Então agora um ponto importante, a aliança é eterna, mas o Adão quebrou. E aí, como é que fica? E mais uma vez a graça entra em cena, porque o homem ele falha na sua parte da aliança. E a gente vai ver que ao longo da história, mesmo os israelitas, eles quebraram muitas vezes a aliança. Mas Deus ele sempre é fiel à sua aliança. E um consolo para a gente, nós somos infiéis, nós somos imperfeitos, somos incapazes de manter a aliança. Mas Deus ele é tão maravilhoso, tão misericordioso, que ele mantém a parte dele da aliança. Ele não tinha obrigação de continuar a aliança quando ela foi quebrada pela outra parte, né? Até porque esse conceito de aliança, né, vem lá do Antigo Oriente, né, das nações ali da antiga Mesopotâmia, em que havia aquela relação, né, do famoso suzerano e o vassalo. Então aquele que fazia aliança e aquele que se comprometia com ele, havia os termos da aliança. Nós vamos entrar em detalhes isso ao decorrer do nosso estudo do trimestre. Mas a partir do momento em que a aliança fosse quebrada pelo vassalo, o suzerano ele não tinha obrigação nenhuma de continuar sendo fiel à aliança. Então, você quebrou, cara, já era, você perdeu. Mas Deus ele é diferente dos deuses pagãos, né, da Mesopotâmia. Deus ele mantém a sua aliança mesmo quando o seu povo quebra a aliança.
Acho legal a gente ler esse Boa. texto que você mencionou. Você vê que o cara tá afiado, né, Reinaldo? Reinaldo Siqueira. Da Mesopotâmia. Você Não, viu ele que... Siqueira, foi em sua homenagem, Foi Siqueira. dar com umas referências boas, hein? Não, é verdade. Eu acho que a gente tem que só dar aquele acréscimo. Mas, Exatamente, o cara não é fraco não, hein? Queria adicionar aqui um texto da Bíblia, né? Gênesis 9:6, né? Que meu amigo aqui mencionou, Ednei. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes e toda a carne que há sobre a terra. Então, a gente viu, quebrou a aliança com Adão, mas ele volta de novo a mencionar a aliança eterna. E interessante que eu também estudei um pouquinho, peguei algumas referências aí. Você viu, né? Eu achei interessante o seguinte, Reinaldo, estava aqui nos comentários que aparece a aliança eterna 16 vezes na Bíblia. Olha aí. E 13 vezes, ou seja, quase 90%, né? Aparece para Abraão, Israel e Davi, relembrando o que ele tinha feito com Adão. Então, é muito interessante que Deus sempre está lembrando essa oportunidade que se fez no passado. A gente fez uma aliança eterna. Vamos recomeçar. Vamos fazer de novo, refazer de novo nosso compromisso contigo. Eu acho que isso é o mais lindo que o Ednei falou, né? O relacionamento dos deuses do passado com o seu povo é totalmente diferente do Deus Todo-Poderoso Deus e o povo de Israel e o povo do passado, o povo da Bíblia. Né? O Kevin e Ednei, é muito importante a gente construir também nisso que a gente está fazendo aqui, né? Esse bate-papo que a turma está aproveitando aí, graças a Deus. A salvação sempre foi pela graça. Como você disse, não há um equívoco, né, apresentado por muitos segmentos religiosos, de que lá atrás era pelas obras e agora é pela graça. Não, a salvação sempre foi pela graça. É importante ressaltar isso para o pessoal que está ouvindo. Muito importante, porque que mérito Adão tinha na sua salvação? Que mérito Noé tinha na sua salvação? Davi, Abraão, Moisés, eles não tinham mérito nenhum. Na verdade, todas as vezes que eles viviam em obediência, era uma resposta à graça. A iniciativa de Deus que a gente está falando aqui, né? Deus toma a iniciativa, o amor de Cristo me constrange. É o Yahvé do Velho Testamento, que se revelou assim para o povo de Israel, né? Então, Deus tomando a iniciativa. E você vê lá quando Deus... depois de tirá-los ali do Egito, Deus ele faz questão de dizer assim: ei, eu sou o Senhor teu Deus, eu te direi você dessa daí, olha, por favor, não tenho outros deuses diante de mim. Então Deus assim, quase que fazendo um apelo de amor, e aí eles ficaram constrangidos: caramba, eu ia morrer, estou vivo, esse Deus é muito legal, esse Deus é muito bacana. A obediência, ela é o resultado da graça. Ninguém consegue ser obediente sem a graça. A gente não pode pular essa ordem, não, né? Não pode. Inverter, isso aí mesmo. E é até legal, Reinaldo, quando você falava, eu fiquei aqui já voltando ali ao Êxodo, né? E nós temos dois exemplos muito claros no livro de Êxodo que exemplifica isso que você falou. Primeiro é os 10 mandamentos, ou então são os 10 mandamentos, né? Porque justamente isso, a lei moral, a lei moral, né? Os 10 mandamentos, eles representam os termos da aliança com o povo de Deus, né? Quais são os deveres do povo dentro da aliança? Então, os deveres são aqueles 10 em Êxodo 20, do 1 ao 17. Só que antes de Deus ele dar qualquer tipo de, vamos dizer, obrigação moral daquilo que eles deveriam ou não deveriam fazer, ele lembra-os da graça dele. Eu sou o Senhor teu Deus, que os tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Então, eu salvei vocês. Em resposta ao que eu fiz por vocês, não tem outros deuses diante de mim, não adoro imagem de escultor, não tome meu nome em vão, e assim ele segue com os 10 mandamentos, né? Então, em todo o livro de Êxodo, Deus, ele, antes de dar qualquer ordem, ele tem uma frase que ele usa bastante, que é essa: eu sou o Senhor que os tirou da escravidão. Então, antes de Israel lembrar-se do seu dever moral, eles deveriam lembrar-se da graça de Deus em tê-los redimido. E um outro exemplo aqui, para eu concluir essa minha parte, é o santuário.
Lembra que o santuário, né? Aí os jovens que estão conosco, você vai lembrar que o santuário ele era dividido em 3 compartimentos: o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. No lugar santíssimo tínhamos a Arca da Aliança, dentro dessa arca ali as tábuas da lei, os termos da aliança, né? Os 10 mandamentos. Só que o caminho para a Arca da Aliança era mediado por todo um processo que envolvia o sacrifício do cordeiro e a mediação sacerdotal. Ninguém chegava até o Santo dos Santos se não fosse mediante o sacrifício e a mediação. Quer dizer, o dever para com as tábuas da lei, para os termos da aliança, ele tem que ser mediado pela figura de um sacrifício que é feito antes em meu lugar. Um cordeiro, né? Um cordeiro, exatamente. Depois, pela figura de alguém que vai fazer a intercessão, a aplicação do sacrifício à minha vida, né, a mediação sacerdotal, para que então eu possa comparecer no Santo dos Santos diante da Arca da Aliança, né, e ali então viver como um filho. Tem até aquela linda música, né, da Melissa Barcelos. Canta pra gente. A Melissa vai cantar pra gente no final depois aí. Melissa, assista o nosso podcast, dá uma palhinha. Mas canta, o povo tá querendo ouvir ele cantar. Mas canta a música, né, diz: no teu altar, na sala do trono, sentado à mesa, contemplando. Olha aí, você que tem que dar um show aí, rapaz. Não, começar gente, a cantar aqui. Nós viemos aqui só pra falar. Não complica, cara. A gente é pastor, cara. A gente não é cantor. Mas ela diz, né? Ali no trono eu sou só um súdito. E essa é a verdade. É por isso que lá em Hebreus 4, né, Paulo diz: acheguemo-nos com confiança ao trono da graça. Por quê? Porque o sacrifício e a mediação já aconteceram. Então nós temos um acesso à Arca da Aliança, temos acesso à lei de Deus e podemos legitimamente viver como obedientes filhos desse Deus também. Sabe o legal que quando depois João, se eu não me engano, vê Jesus, que fala em João: eis o Cordeiro de Deus, né? E aí 1:29. 1:29. E Hebreus fala, né, que nós temos um sumo sacerdote que está nos céus. Então, é uma referência bem clara que você falou a Cristo Jesus. Já no Antigo Testamento, a referência de que a gente só consegue ser bom, fazer as coisas certas se a gente primeiro se entregar a Cristo Jesus. E é interessante também destacar que toda vez que um patriarca do Antigo Testamento errou, pecou, a gente tem referência na Bíblia que ele sacrificou o cordeiro. Adão e Eva. Né? Exato. Adão e Eva. A gente tem a referência bem clara que eles se vestiram com peles possivelmente de um cordeiro, certamente um cordeiro, a Bíblia confirma isso, era já o começo do entendimento de Cristo Jesus, né? E aí Noé também fez o mesmo e depois as gerações continuaram fazendo o mesmo. Pastor, você Deus ele é tremendo, né? Porque eu fico vendo Adão e Eva ali escondidos, encolhidos, né? Esperando aquela sentença de morte chegar. E aí aparece o pai, como todos os dias fazia, né? Na viração do dia, e ele chega, não chega gritando, não chega xingando, não chega esbravejando, ele chega chamando. Adão, Eva, filhos, onde vocês estão? E Satanás lá, né, rindo à toa, tirando onda, consegui, me dei bem, derrubei mais um jovem, mais um casal, acabou. E aí Deus se volta para ele e diz assim: eu porei inimizade. Você pensa que o negócio acabou aqui? Acabou nada. Eu sou o Cordeiro de Deus, eu tenho uma resposta, eu tenho uma aliança que não vai acabar nunca. Eu vou pisar a tua cabeça, seu miserável. Então, isso daí, gente, é graça. É verdade. E olha, não existe, uma vez que a pessoa, o ser humano, o jovem em especial que está ouvindo isso aí, bota isso na tua cabeça. A hora que você entender quanto ele te ama, você terá muito maior disposição para obedecê-lo. Como resultado desse amor. Olha, Jesus, todo mundo aceitou Jesus, é verdade, ninguém está questionando isso, mas coloque Jesus em primeiro lugar, porque ele, como você vai entender muito bem, ele é o cara. Ele tá em primeiro lugar. E aí a nossa resposta de vida vai evidenciar o quanto a gente entendeu
essa iniciativa de graça, de aliança que Ele faz com a gente. Isso, e a referência que o pastor falou está em Gênesis 3,15, né? Que fala que acabaria com a serpente. É o proto-evangelho, né? Até a lição traz isso, né? É o protótipo, é isso? É a primeira... Nós temos a primeira profecia da história, isso. né? E é o evangelho já anunciado antes mesmo da cruz, né? A vitória do bem contra o mal já predita. Né? O tempo tá acabando, assim, mas fala aí. Já, o tempo passou rápido. Cara, ele tem que perder a vontade de falar. Não, esse aqui é fantástico. Fala, lê pra gente. Tá lá em Patriarcas e Profetas, página 370. Esse é poderoso. Esse é pra finalizar. Tão certo como nunca houve um tempo em que Deus não existisse, nunca houve também um momento em que não fosse o prazer da mente eterna manifestar sua graça à humanidade. Cara, arrepiei aqui. Nossa, Forte. é Não, muito esse é forte. Eu Muito acho bonito. que a pessoa que está nos assistindo ou ouvindo, né? Eu acho que ele tem que pegar essa referência e colocar isso no coração, né? Exatamente. Porque é impressionante a misericórdia que Deus tem por cada um de nós. E aqui é só o começo, né, pastor? É só o começo. É só o começo, galera. Só o começo. Você quer dar as últimas palavras para a gente finalizar aqui este momento? Bom, juventude, nunca se esqueça, antes que você fosse formado no ventre materno de Jeremias 1, versos 3 e 4, Deus já te conhecia. Ele já sabia quem você era, já o chamava pelo nome. E a aliança que ele tem com o seu povo, ela é eterna, porque ela vem desde antes da fundação do mundo, né? Então, em resposta a essa aliança maravilhosa, a essa dádiva de graça que nós recebemos de Deus, aquele apelo que eu mencionei do apóstolo Paulo, acheguemos-nos com confiança ao trono dele, o trono da graça, para nós recebermos misericórdia e socorro na ocasião oportuna. Hebreus 4, verso 16. Amém. Fechou. Posso finalizar? Tem que pedir autorização pro Reinaldo, que é o chefe. Eu não vou falar, não. Vou guardar pro próximo. É que a gente passou o tempo, né? A gente passou muito rápido. Espero que você tenha gostado deste podcast. Foi o primeiro podcast. Desculpa aí se tem algum erro, alguma Até coisa a assim. próxima semana. A ideia é ter erro, Então, a gente se vê na próxima semana, isso lançando, então, comentários sobre a lição da Escola Sabatina. Compartilha essa mensagem para outras pessoas. E vamos finalizar com uma oração, pode ser? Pastor Reinaldo, mais experiente aqui da mesa. King Naldo. Próximo podcast a gente vai falar a idade de todo mundo, hein? Próximo, eu acho que não vim no próximo podcast, tá. não. Tem Beleza. compromisso. Tchau, gente. Foi um prazer. Ora aí pra gente, pastor. Ok. Querido Deus, como é bom relembrar a tua graça, a tua misericórdia, o teu amor, como o Senhor é especial para nós. Desculpa se a gente não te valoriza como o Senhor merece. Desculpa se o Senhor aparece misturado em um monte de coisas da nossa vida e não no primeiro lugar que deveria ser o seu para sempre. Nós reconhecemos esse teu amor, essa tua iniciativa, essa promessa que foi feita a Adão e Eva, que nos alcança hoje. Muito obrigado. E a gente quer te dizer que a gente quer viver essa vida traduzindo o amor que o Senhor tem demonstrado a nós, vivendo uma vida de obediência. Nos dê força para isso. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, galera. A gente se vê no próximo podcast. Então, até a próxima. Tchau. Até a próxima. Valeu. Juntos somos mais fortes. Valeu, Pérez. Tchau. Até mais.